Saudações, José Wilson Santana de Mendonça aqui, Polo Pesqueira, fazendo aqui uma reflexão sobre os temas das semanas 6, 7 e 8 da disciplina de Brasil Contemporâneo, História do Brasil Contemporâneo, né? Nas quais abordaremos aqui neoliberalismo, sobre o autoritarismo, né, de Lilian Schwartz, e patrimônio cultural. A partir da década de 90, o Brasil se insere dentro de um contexto global marcado pela reestruturação produtiva e pela hegemonia de um ideário neoliberal. Até então a gente tinha a palavra, mas não sabia o que esse bicho significava, né? Ele vem redefinir de forma profunda a economia e a sociedade, né? Sob uma justificativa de modernizar o país e torná-lo mais competitivo, o Estado implementa políticas de abertura comercial, desregulamentação e privatizações de estatais. No mundo do trabalho, também tem repercussões, né, nas relações laborativas, com a precarização do emprego, o enfraquecimento dos sindicatos, a expansão da terceirização, resultando em aumento, né, nos índices de desemprego e também de informalidade, né? Um fato histórico, né, que sintetiza essas transformações sob da famigerada famigerado neoliberalismo é a privatização da Companhia da Vale do Rio Doce, né, que ocorre em 1997. Esse evento simboliza a intensidade do projeto neoliberal no Brasil. É importante destacar aqui que o neoliberalismo ele não acontece da mesma forma em todos os países. Aqui no Brasil, parece-me que o neoliberalismo traz uma perversidade adicional, sobretudo no avanço do ser humano e do meio ambiente. Esse evento ele sintetiza os perigos, né, da transformação, da transferência para a iniciativa privada de um ativo estratégico de enorme valor e responsabilidade nacional, né? A privatização não apenas altera a estrutura produtiva de um setor vital, mas ela também reflete mudanças no mundo do trabalho, na lógica gerencial, né? E na priorização do lucro em detrimento de direitos trabalhistas e da estabilidade dos profissionais, né? Dos trabalhadores. É importante mencionar aqui que essa experiência, né, que tivemos da implementação desse modelo de administração nos trouxe diversos desastres, né, humanos e ambientais, que repercutem até os dias atuais na vida das comunidades locais e, sobretudo, sobre os biomas atingidos. Podemos citar também o desastre de Mariana, né, considerado o maior acidente ambiental da história do Brasil, que ocorre no dia 5 de novembro de 2015, quando a barragem de Fundão, controlada ali pela Samarco, né, que é uma das empresas também desse conglomerado da Vale do Rio Doce, né, se rompe ali no distrito de Bento Rodrigues, em Minas Gerais, e o rompimento libera um tsunami, né, de 43 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração de ferro, soterrando comunidades, matando diretamente 19 pessoas e varrendo vilas inteiras do mapa, né? O desastre, né, em forma de onda podre, percorre ali cerca de 600 quilômetros rio abaixo, né, até alcançar o oceano. Essa tragédia causou uma devastação socioambiental sem precedentes, destruindo ecossistemas terrestres e aquáticos, poluindo mananciais de água e acabando com a biodiversidade e afetando a economia de centenas de municípios que dependiam, inclusive, né, economicamente do rio, né? Então, aí a gente vê até uma contradição em um sistema econômico que vem prometendo ganhos econômicos para todo mundo, mas que na verdade não é bem assim. Chegamos ao segundo tema, né, sobre o autoritarismo, né, de Lilian Schwartz, né? Em sua literatura ela nos ensina que o Brasil é um país que se norteia, ou como o próprio texto diz, se desnorteia por um passado que nunca passa, né? O autoritarismo político parece ter ganhado lugar no mundo inteiro,
E embora os países e os povos sejam diferentes, os regimes têm em si muitas semelhanças, né? Como o nacionalismo exacerbado, religiosidade violenta, cultura étnica higienista, revisionismo histórico, né? E não é raro, né? Os passados virem tentar, esses passados criados, virem tentar consolidar figuras heróicas que afirmam a manutenção do autoritarismo, né? Então é isso, o autoritarismo ele vem com divisões e mais divisões, né? Que dão essa tônica, né? Que aqui o Brasil, nós vivemos esse fenômeno atualmente a partir de diversos setores, né? E embora possamos ver a democracia reagindo através de suas instituições que estão funcionando, né? Só no regime democrático a gente tem instituições livres, né? A gente tem a advocacia, a gente tem a justiça, a gente tem o Ministério Público, né? Instituições livres que apesar de terem atribuições bem definidas, não estão vinculadas a nenhum interesse que não seja o da coletividade, aquele que está ali na legislação, com a sua previsão clara, né? O autoritarismo não é apenas, por Lilian Schwartz, ela não considera apenas um desvio histórico do nosso país, mas se mostra um componente estrutural e duradouro, quase até que perene, de forma, assim, arraigada na nossa cultura e no nosso modo de fazer política, né? A gente percebe o autoritarismo presente até na nossa própria forma de fazer política, né? Pelos nossos representantes. As práticas autoritárias permeiam este lugar desde o período colonial e escravista, marcado pela violência e a hierarquia racial. E até as instituições republicanas, né? Que frequentemente negam, né, direito a grande parte da população, mas estando na democracia nós temos, através de mecanismos da própria democracia, a possibilidade de ir buscar, de reclamar e de exigir, né, ali pelas normas que se dizem as normas diretoras, né. Os aspectos autoritários permanecem incrustados no nosso país, né, no Estado brasileiro. A gente ainda convive com a Lei de Segurança Nacional, com uma conduta policial violenta, né, e não é eventual. A gente vê que ainda não foi superado esse autoritarismo, né? A gente precisa ter uma polícia voltada à proteção do cidadão e não à manutenção do Estado, né? A gente precisa reduzir esse traço autoritário maléfico das instituições e das autoridades, né? Esse traço, né, de que fala agora, ele se manifesta em uma cultura política que valoriza a ordem sobre a justiça, né? E nada deveria estar sobre a justiça, mas a gente percebe que há, né? E no texto de Lilian Schwartz a gente vê essa passagem, né? Esse autoritarismo ele enxerga a desigualdade como um fenômeno natural, né? E um Estado que deveria agir como instrumento de controle de redução dessas desigualdades, ele age como um vetor de manutenção, né? Quando, segundo a nossa própria Constituição, deveria ele ser o fio condutor mais importante no patrocínio da emancipação das pessoas e da promoção do bem-estar da coletividade, né? É necessário deixar bem claro para a juventude desse país que a democracia é regime de conquista, mas é, sobretudo, um regime de aperfeiçoamento. Não existe democracia perfeita, né? A gente precisa estar em constante vigilância e atenção e cuidado, porque democracia a gente tem que tratar com o máximo de zelo, porque fora dela só o que sobra é a barbárie, como eu bem disse na última avaliação. Vamos agora para o terceiro e último tema de hoje. Patrimônio cultural. A construção histórica do conceito de patrimônio cultural evidencia uma trajetória de expansão que vem desde a noção inicial restrita a bens materiais,
né, até uma compreensão mais ampla e democrática que abrange inclusive as expressões vivas da sociedade. Historicamente, o conceito, né, ele está muito ligado à herança, né, a patrimônio, né, que se refere a bens de família, transmitido de pais para filho e etc. Esse foco patrimonial, né, ou monumental, começou a ser questionado ao longo do século XX e especialmente após a Convenção da Unesco, em 1972, que estabeleceu uma visão, né, sobre patrimônio como um bem mais amplo, né, se apresentando como um verdadeiro legado da humanidade. Hoje em dia, em função de todos os avanços, inclusive legislativos, né, o conceito patrimônio cultural é muito mais amplo, né, dinâmico, plural, definido sobretudo pela conexão com a identidade e a memória, né, de diferentes povos ou grupos. A Constituição Brasileira de 88, a nossa Constituição, né, foi um marco que amplia, né, a definição para incluir tanto os bens materiais quanto os bens imateriais, entendendo ali a nossa Carta Magna, o patrimônio como tudo o que é portador de referência à identidade, à ação, à memória, né, e dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Isso significa que, além de cidades históricas e prédios, né, patrimônio material, são reconhecidos e protegidos saberes, celebrações, formas de expressão, modos de fazer, como o ofício das baianas, do acarajé, do frevo, né, de bens imateriais, né, a poesia, né, os bens e a propriedade imaterial, né. Essa proteção ela deixa de tombar um edifício e passou a incluir o registro de práticas culturais, exigindo a participação de comunidade em sua própria identificação e salvaguarda, né? Dessa forma, o patrimônio hoje é entendido como um campo em construção que reflete a diversidade cultural e, por isso, está sujeito a debates e conflitos sobre os quais as memórias e as identidades merecem valoração.